Você já reparou como depois de uma traição, a pessoa parece seguir a vida normal, como se nada tivesse acontecido? Só que por trás disso, quase sempre existe um vazio muito maior do que você imagina. Porque quem trai não perde só alguém, perde paz, perde respeito por si mesmo e começa a carregar um peso que não dá para fugir para sempre. Pode até disfarçar por um tempo, mas por dentro, a conta chega. E é exatamente isso que eu vou te mostrar aqui. Por que a traição destrói por dentro? Como esse vazio vai virando culpa, ansiedade e uma insatisfação que não passa? E, principalmente, como você pode usar essa verdade para parar de se culpar, parar de se sentir menor e recuperar sua força emocional? Se você assistir até o final, eu te garanto, você vai entender tudo com uma clareza que muda o jeito que você enxerga essa dor. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque esse vídeo pode ser o empurrão que você precisava para se levantar de verdade. Agora vem comigo. Eu sei exatamente como isso parece para você. Você foi ferido, ficou quebrado por dentro e enquanto você tenta se reconstruir, a pessoa que te traiu está lá, sorrindo, postando foto, saindo, vivendo como se nada tivesse acontecido. E a sensação que dá é uma só. Eu fui destruído e ela saiu ganhando. Essa é uma das dores mais injustas que existem. Só que deixa eu te falar com calma, como alguém que quer te abrir os olhos. Isso é uma mentira que parece verdade. E parece verdade porque você está olhando de fora. Você está vendo a vitrine, o lado de fora, o espetáculo, mas não está vendo o que acontece quando essa pessoa encosta a cabeça no travesseiro e o silêncio chega. Quem trai, na maioria das vezes, não está vivendo uma vida melhor. Está vivendo uma fuga, e existe uma diferença enorme entre seguir em frente e fugir de si mesmo. A pessoa que foge parece forte, parece confiante, mas está apenas correndo para não encarar a própria consciência. E quer saber por que a traição dá essa falsa impressão de vitória? Porque quem trai escolhe o caminho mais fácil naquele momento. É o caminho que dá prazer rápido, validação, emoção, sensação de poder. Só que tudo isso dura pouco. É como um brilho que some rápido. E quando some, sobra o que sempre esteve ali, o vazio. O problema é que você que foi traído está sentindo a dor limpa, a dor verdadeira, a dor do choque, da perda, da decepção. E essa dor machuca muito, mas ela te coloca em movimento para crescer, para acordar, para mudar. Já o traidor sente outra coisa. Ele sente um tipo de dor atrasada. Ela vem depois, e quando vem, vem pesada. Porque a vida é assim. O que é errado pode até parecer que compensa por um tempo, mas cobra em silêncio. Cobra na forma de inquietação, de ansiedade, de mente agitada, de uma necessidade constante de provar alguma coisa. E é por isso que você vê tanta gente feliz por fora e destruída por dentro. E tem outra coisa que quase ninguém fala. Quem trai perde respeito por si mesmo. Mesmo que a pessoa tente justificar, mesmo que ela diga que você mereceu, que foi por carência, que aconteceu, no fundo, ela sabe. Ela sabe que foi escolha. E quando alguém quebra seus próprios princípios, algo lá dentro se rompe também. Então, não se engane com as aparências. Não se engane com risadas, com posts, com novas companhias, com frases prontas. Tem gente que só sorri porque está desesperada para não parecer fraca. Tem gente que está rodeada de pessoas, mas não consegue ficar em paz nem 5 minutos sozinha. O mais perigoso dessa mentira é que ela faz você se culpar, faz você pensar que foi insuficiente, que não era bom o bastante, que perdeu porque não teve valor. Mas olha para mim aqui. Traição não é sobre você não ser suficiente. É sobre o outro não ter caráter para valorizar o que tinha. Então guarda isso.
Quem trai pode até parecer que se deu bem hoje, mas ninguém se dá bem vivendo uma vida sustentada por mentira, culpa e vazio. A verdade é que você não perdeu a pessoa certa. Você se livrou de alguém que não te merecia. E a partir daqui, o seu foco não é acompanhar a vida de quem te feriu. É reconstruir a sua com dignidade, com força e com uma paz que o traidor nunca vai conhecer. E é justamente aqui que muita gente se confunde, porque o começo da traição quase sempre parece uma fase boa para quem fez isso. A pessoa se sente desejada, sente adrenalina, sente que está no controle, como se tivesse encontrado uma nova energia. Só que essa sensação não é felicidade, é empolgação vazia. É como uma chama rápida que ilumina por alguns segundos, mas não aquece de verdade. O que ninguém te conta é que esse prazer tem prazo de validade, porque ele depende do segredo, do risco, da novidade, daquela emoção proibida. E tudo que depende disso para existir é frágil. Quando a poeira baixa, quando a rotina chega, quando a emoção diminui, o que sobra não é amor, não é paz, não é leveza. O que sobra é um silêncio estranho. E esse silêncio não é o silêncio de alguém tranquilo. É o silêncio de quem sabe que fez algo errado e tenta viver como se nada tivesse acontecido. É um tipo de vazio que aparece do nada, mesmo no meio de gente, mesmo em dias bons. A pessoa pode estar rindo numa mesa, conversando, e do nada dá aquele peso, como se faltasse alguma coisa que ela mesma não consegue explicar. Isso acontece porque quem trai quase nunca está construindo algo sólido, está apenas trocando de cenário, tentando sentir algo novo, tentando se distrair da própria insatisfação. Só que a mente não se engana por muito tempo. Você pode mudar de pessoa, de casa, de ambiente, mas não consegue fugir de quem você é. E aí vem uma parte bem real. Quando a emoção do início acaba, começa a cobrança interna. A pessoa começa a perceber que perdeu algo que era raro, e não porque você era perfeito, mas porque você era verdadeiro. E verdade é difícil de encontrar hoje. Só que quando ela se dá conta, normalmente já passou tempo demais e o estrago já foi feito. Nesse momento, muita gente tenta preencher esse buraco com qualquer coisa. Outra relação, mais festa, mais distração, mais atenção de fora. Parece até que está vivendo, mas na verdade está ocupando o vazio, tentando abafar o que incomoda. Só que quanto mais a pessoa tenta tapar, mais aquele sentimento cresce por dentro. Porque existe uma diferença clara entre alegria e euforia. A euforia é barulhenta, exagerada, acelerada, mas passa. A alegria é calma, tem raiz, tem paz. E quem trai geralmente escolhe euforia, porque não sabe sustentar uma vida emocional profunda. Só que depois o corpo cobra, a mente cobra, o coração cobra. E é aí que você entende uma coisa que muda tudo. O traidor pode até ganhar um momento, mas perde algo muito maior. Perde a capacidade de estar em paz com as próprias escolhas. Perde a tranquilidade de deitar e dormir com a consciência leve. E isso é uma pobreza emocional que não tem dinheiro, status ou aparência que resolva. Enquanto isso, você que foi traído sente dor, mas sente a dor que cura. A dor que te obriga a abrir os olhos, a se conhecer melhor, a se fortalecer. Já quem trai sente uma dor diferente. É a dor que corrói. É lenta, silenciosa e insistente, porque vem do lugar mais difícil de enganar, a consciência. Então, se hoje você olha e pensa, parece que a pessoa está ótima, lembra disso. O prazer que nasce da traição é curto. Depois vem o silêncio. E nesse silêncio, quem fez o mal começa a enfrentar o próprio vazio. Aquele mesmo vazio que nenhuma nova companhia consegue calar por muito tempo. E sabe o que é mais duro de aceitar? É que depois que o silêncio aparece, não tem mais como fingir que está tudo bem por muito tempo, porque a traição pode até ter sido uma escolha impulsiva, mas as consequências não são impulsivas.
Elas são constantes, e uma das primeiras coisas que o traidor perde sem perceber é algo que vale mais do que qualquer relacionamento: a paz. Paz é aquela sensação de estar bem consigo mesmo. É conseguir olhar no espelho sem desviar o olhar. É deitar a cabeça no travesseiro e dormir sem a mente brigando com você. E quando alguém trai, algo lá dentro quebra esse equilíbrio. A pessoa pode continuar andando, trabalhando, sorrindo, mas por dentro começa uma agitação que não passa. Você já viu gente que parece que nunca está tranquila, sempre inquieta, sempre precisando de algo, sempre buscando alguma novidade, sempre mudando de rumo? Muitas vezes isso não é personalidade, é falta de paz. É um coração que não consegue ficar em silêncio porque quando fica, começa a ouvir o que está tentando esconder. Quem trai pode até tentar transformar o erro em justificativa. Pode dizer que não tinha escolha, que foi fraqueza, que você não entendia. Só que desculpa não apaga a consciência, a mente registra. E mais cedo ou mais tarde, a pessoa sente um peso que não sabe de onde vem, mas vem das próprias escolhas. E o que acontece quando alguém vive sem paz? Começa a desconfiar de todo mundo. Começa a interpretar tudo como ameaça. Fica mais frio, mais defensivo, mais calculista. Porque no fundo, ela sabe que quem é capaz de quebrar confiança uma vez, é capaz de fazer de novo. E esse pensamento vira um veneno diário. A paz também vai embora, porque o traidor passa a carregar medo. Medo de ser descoberto, medo de ser julgado, medo de ser abandonado, medo de receber na mesma moeda. E viver com medo é viver em alerta, é viver cansado, é viver tentando controlar tudo. Porque lá no fundo existe uma certeza: eu fiz algo errado. E aqui entra um ponto que talvez você nunca tenha pensado. Quem trai perde o direito de se sentir seguro, porque segurança emocional não nasce do acaso, ela nasce do caráter. Quando alguém faz o que fez, abre mão da estabilidade por dentro. E uma pessoa sem estabilidade interna pode até parecer forte, mas não consegue ser verdadeiramente feliz. Enquanto isso, você que foi traído sente uma dor muito pesada, sim. Só que essa dor tem a chance de te levar para um lugar melhor, porque ela te obriga a parar, a refletir e a se reconstruir. A pessoa que trai, muitas vezes, não se reconstrói. Ela só vai empilhando mais distrações por cima do vazio e chamando isso de vida. Por isso você não pode se enganar, achando que paz é algo que o outro está vivendo. Quem trai perde a leveza, perde o simples, perde a calma de amar sem culpa. E quando alguém perde a paz, começa a tentar comprar essa paz com coisas externas, festas, status, atenção, outra relação, mas nada disso resolve. Então entende, a traição não é uma vitória, é uma troca silenciosa. A pessoa troca o certo pelo fácil, troca o respeito por uma emoção rápida e depois paga com o que mais dói. Noites inquietas, mente pesada e um coração incapaz de descansar. E você, mesmo ferido, ainda tem algo que vale muito: a chance de se curar com dignidade e recuperar uma paz que ninguém pode te tirar. E é aqui que a história fica ainda mais séria, porque quando a paz vai embora, não sobra só silêncio, sobra uma presença incômoda dentro da pessoa, ela mesma. Porque existe um castigo que ninguém vê, ninguém comenta, ninguém posta nas redes, mas que destrói por dentro. É quando o traidor começa a se olhar de verdade e percebe que se tornou alguém que ele mesmo não admira. No começo, muitos tentam se convencer de que foi normal, que todo mundo faz isso, que a vida é assim. Só que isso é uma forma de anestesiar a culpa. O problema é que culpa não desaparece com frases prontas. Ela apenas fica guardada, até o dia em que começa a sair pelos cantos, em forma de irritação, frieza, insônia e um vazio que parece não ter explicação.
Existe um momento em que a pessoa olha para a própria vida e pensa: o que eu fiz? E isso não precisa ser imediato. Às vezes acontece semanas depois, meses depois, até anos depois. Mas quando esse momento chega, ele chega forte, porque a pessoa entende que feriu alguém que confiava nela, e isso diz muito sobre quem ela é. E sabe por que isso machuca tanto? Porque todo ser humano tem uma imagem de si mesmo. Mesmo quem erra, gosta de acreditar que é uma boa pessoa. Só que a traição quebra essa imagem. Ela cria uma rachadura interna. A pessoa começa a perceber que não é tão correta quanto dizia, que não é tão leal quanto fingia, que não é tão madura quanto aparentava. E quando alguém começa a se odiar por dentro, a vida muda. A pessoa fica mais dura, mais cínica, mais fechada. Começa a ver o mundo com desconfiança, porque ela mesma se tornou alguém em quem não confiaria. E isso é muito mais destrutivo do que qualquer briga ou término. É um colapso silencioso de caráter. Muitos traidores tentam fugir dessa sensação procurando aprovação. Buscam alguém que elogie, que valide, que diga que eles estavam certos. Só que elogio não cura a consciência. Pode aliviar por alguns minutos, mas não resolve. Por isso, você vê algumas pessoas pulando de relacionamento em relacionamento, de atenção em atenção, tentando preencher um buraco que não é falta de amor, é falta de paz interna. E tem algo ainda mais profundo. Quem trai no fundo sabe que perdeu o valor aos próprios olhos. Pode até estar com outra pessoa, pode até estar bem, mas existe um sentimento escondido dizendo: eu não sou confiável. E quando alguém acredita nisso sobre si mesmo, começa a viver com medo de ser abandonado e descartado porque acha que merece. Aí você entende por que alguns traidores ficam agressivos, frios ou arrogantes depois. Não é força, é defesa. É a forma que encontram de não encarar a vergonha. Porque vergonha é quando a pessoa não se sente apenas errada, ela se sente menor. E isso corrói por dentro sem fazer barulho. Enquanto isso, você que foi traído pode estar se perguntando onde errou, o que faltou, o que deveria ter feito diferente. Mas eu quero que você grave uma coisa. A traição fala sobre o caráter de quem traiu, não sobre o seu valor. E quanto mais cedo você entender isso, mais cedo você para de carregar um peso que não é seu. Então sim, existe um castigo invisível e ele é pesado. O traidor começa a se odiar por dentro porque percebe que destruiu algo raro e que não dá para comprar de volta: confiança. E quando alguém perde a capacidade de se respeitar, pode ganhar 1000 coisas por fora, mas continua vazio por dentro. E é por isso que, no fim, essa história nunca termina bem para quem escolheu o caminho errado. E quando essa vergonha começa a pesar, sabe qual é a reação mais comum? A pessoa tenta provar para o mundo que está bem. Ela não quer apenas seguir a vida, ela quer mostrar que venceu. E é aí que a vida do traidor muitas vezes vira um teatro. Um palco onde tudo precisa parecer perfeito, leve e feliz, mesmo quando por dentro está tudo bagunçado. Você começa a perceber isso nos detalhes. A pressa em exibir uma nova vida, a necessidade de aparecer o tempo todo, a insistência em mostrar que está melhor do que nunca. Só que felicidade de verdade não precisa ser anunciada. Quem está em paz não precisa se justificar. Quem está bem não precisa convencer ninguém. Só que o traidor precisa, porque existe um medo escondido, o medo de ser visto como aquilo que é. Então ele cria uma versão mais bonita de si mesmo para o mundo, uma versão mais alegre, mais confiante, mais superada. E quanto mais ele tenta sustentar essa máscara, mais cansado ele fica por dentro. E aqui está o ponto que dói. O teatro é barulhento, mas não alimenta o coração. Risadas em público não impedem o vazio em silêncio. Festas não curam culpa. Novas pessoas não apagam o peso de ter ferido alguém que confiava. Pode parecer divertido por fora, mas por dentro a pessoa continua com a mesma falta.
Muitas vezes, é justamente por isso que você vê o traidor pulando de novidade em novidade. Hoje está animado, amanhã já está estranho. Hoje está apaixonado, amanhã já esfria. Porque o problema nunca foi falta de alguém, foi falta de verdade dentro dele. E sem verdade, nada se sustenta. E sabe o que é mais triste? É que quando uma pessoa vive nesse teatro por tempo demais, ela começa a se perder, começa a acreditar na própria mentira, começa a confundir aparência com realidade. E mesmo cercada de gente, começa a sentir uma solidão que não consegue explicar, porque no fundo ela sabe, ninguém aqui me conhece de verdade. A máscara cansa, a atuação desgasta. E chega um momento em que a pessoa não consegue mais fingir o tempo todo. A energia cai, o brilho some, a paciência diminui. E ela começa a ficar amarga, impaciente, irritada com qualquer coisa. Não porque o mundo está contra ela, mas porque ela está em guerra com ela mesma. E é aí que você entende por que tanta gente que trai acaba se tornando uma pessoa fria. Não é maturidade, é fechamento emocional. É uma forma de não sentir, porque sentir dói, sentir lembra, sentir faz a consciência falar. Então, ela endurece e chama isso de força. Enquanto isso, você pode estar assistindo tudo de longe e pensando, poxa, ele está feliz e eu aqui ainda machucado. Mas deixa eu te dizer com carinho e firmeza, não confunda palco com paz. Não confunda exibição com cura. A felicidade real não grita. Ela se nota no olhar calmo, na mente tranquila, no coração leve. E a verdade é que quem trai pode até construir uma aparência bonita, mas viver de aparência é viver com fome emocional. Uma hora a conta chega, porque ninguém aguenta fingir para sempre. E quando as luzes do palco se apagam, sobra só a pessoa e o vazio que ela mesma criou. E é exatamente depois desse teatro todo que uma coisa começa a nascer dentro do traidor. E quase ninguém percebe. É o medo. Um medo silencioso, constante, que vai se espalhando por dentro como se fosse uma sombra. Porque quem trai descobre uma verdade amarga sobre o mundo. Se ele foi capaz de fazer isso com alguém, então alguém também pode fazer com ele. E pode ter certeza, esse pensamento não sai fácil da cabeça. Ele começa devagar. Primeiro vem como desconfiança, depois vira paranoia emocional. A pessoa passa a observar demais, questionar demais, desconfiar de coisas pequenas. Ela tenta controlar situações, tenta antecipar sinais, tenta ter certeza de tudo, porque no fundo sabe que confiança é frágil. E ela mesma provou isso. É como se a traição abrisse uma porta que não fecha mais. A porta do "eu sei do que as pessoas são capazes". Só que dessa vez, essa frase se volta contra ela mesma. Porque o traidor não consegue mais se sentir seguro em nenhum relacionamento. Não consegue relaxar, não consegue se entregar de verdade, porque viver com medo é viver sempre em alerta. E aqui está o ponto. Quando você vive com medo, você não vive amor. Você vive vigilância, você vive controle, você vive tentando se proteger o tempo todo. E uma pessoa assim pode até dizer que ama, mas ama com a mão fechada, ama com reserva, ama com desconfiança, porque não quer sentir na pele o que fez alguém sentir. Muitas vezes o traidor começa a projetar no outro aquilo que ele mesmo faria. Ele começa a imaginar traições, mentiras, conversas escondidas, mesmo sem provas. E isso não é intuição, é culpa. Culpa cria suspeita. Culpa cria insegurança. Culpa cria um medo que não deixa a pessoa respirar em paz. E é por isso que você vê alguns traidores se tornando controladores depois. Querem senhas, querem saber horários, querem vigiar redes sociais, querem ter certeza. Mas não é cuidado, não é proteção, é pânico. É a tentativa desesperada de impedir que a vida devolva a mesma dor. Só que existe um preço alto nisso.
Quem trai se torna prisioneiro do próprio passado. A pessoa fica presa no receio de perder, presa na ansiedade, presa na necessidade de estar sempre um passo à frente. E isso destrói por dentro, porque relacionamento nenhum sobrevive quando a base não é confiança, é medo. E enquanto esse medo cresce, uma coisa acontece. O traidor começa a se afastar emocionalmente. Ele fica mais frio, mais distante, mais duro, porque quanto menos ele sente, menos ele sofre. Essa é a lógica de quem tem medo. Só que quanto mais a pessoa se fecha, menos ela vive algo verdadeiro. E o vazio volta de novo. Agora presta atenção nisso, porque isso é forte. Quem te traiu pode até tentar seguir em frente como se tivesse ganhado, mas por dentro vive com o receio de um dia sentir a mesma dor. É como se a própria mente dissesse: você fez isso, então não confie em ninguém. E esse tipo de vida não tem descanso, é uma inquietação constante. Então não se engane achando que o traidor está leve. A leveza exige consciência limpa, exige verdade, exige paz. E quem escolhe ferir alguém perde isso. Ele pode estar com outra pessoa, em outro lugar, em outra fase, mas carrega dentro de si uma pergunta que nunca vai embora. Será que agora é a minha vez? E esse medo por si só já é uma prisão. E quando a pessoa começa a viver com esse medo constante, acontece uma coisa bem triste. Ela perde a capacidade de amar de verdade. Não é que ela não queira, é que ela já não consegue, porque amar exige coragem, exige entrega, exige verdade. E quem trai normalmente quebra essas três coisas dentro de si, mesmo que não admita. A partir dali, a forma de se relacionar muda. O traidor começa a se envolver, mas não se conecta. Ele se aproxima, mas mantém distância emocional. Ele diz palavras bonitas, mas não coloca alma. Porque a verdade é que ele não está procurando amor, está procurando alívio. E muita gente confunde isso. Acha que seguir para outra pessoa é superar, mas na maioria das vezes não é superação, é anestesia. É uma tentativa de preencher um buraco interno com presença externa. Só que ninguém preenche vazio de caráter com o carinho de alguém novo. Isso não dura. Por isso você vê o traidor repetindo padrões. Hoje está encantado, amanhã está indiferente. Hoje promete tudo, amanhã some. Porque a pessoa não quer construir, ela quer sentir algo por um momento. É como se ela estivesse viciada na sensação de começo, na novidade, na adrenalina, e totalmente incapaz de sustentar profundidade. E aqui entra um ponto que dói, mas é real. Quem trai vira alguém que usa pessoas. Pode não ser consciente, pode não ser planejado, mas vira. Usa para se sentir validado, para se sentir importante, para não se sentir sozinho. E depois que a carência passa, o vazio volta. E ela procura outra coisa de novo. Isso acontece porque, no fundo, ela perdeu algo essencial: integridade emocional, a capacidade de ser inteiro com alguém, a capacidade de permanecer, a capacidade de ter constância. E sem constância não existe amor saudável. Existe apenas necessidade. E necessidade é pesada, é instável, é ansiosa. E o mais cruel é que quanto mais a pessoa faz isso, mais ela se acostuma a não se entregar. Ela começa a tratar o amor como jogo, como troca, como conveniência. E aí, mesmo quando aparece alguém bom de verdade, ela estraga. Não porque o outro é ruim, mas porque ela não sabe mais cuidar de algo verdadeiro. Enquanto isso, você que foi traído pode estar pensando: mas ele está com alguém, ele seguiu, ele parece feliz. Só que você precisa enxergar com maturidade. Estar com alguém não significa estar bem. Tem gente que vive acompanhada, mas emocionalmente está vazia. E é exatamente isso que acontece quando o coração perde a capacidade de sentir com verdade. E chega uma hora em que essa pessoa percebe algo assustador. Ela não consegue mais se conectar como antes. Ela até tenta,
mas não sente. Ela até beija, mas não se preenche. Ela até recebe carinho, mas continua com um buraco interno. Porque o problema não está fora, está dentro. Então entende a profundidade disso? Traição não destrói só um relacionamento. Muitas vezes destrói a própria pessoa por dentro. A pessoa perde a pureza do sentimento, perde a coragem de amar, perde a verdade emocional e vive pulando de distração em distração, achando que está vivendo muito, quando na verdade está fugindo do que sente no escuro, quando ninguém está olhando. E agora, eu quero que você preste atenção com carinho nisso aqui, porque esse ponto muda tudo. Enquanto você continua olhando para a vida do traidor, tentando entender, tentando achar sentido, parece que ele está no controle. Mas no momento em que você começa a seguir em frente de verdade, não da boca para fora, não fingindo, e sim de verdade, o vazio dele piora. Porque enquanto você ainda está preso na dor, mandando mensagem, stalkeando, se humilhando, tentando conversar, tentando fechar a história, o traidor continua se sentindo importante, continua achando que tem poder sobre você, e isso alimenta o ego dele. Só que quando você se levanta e para mesmo, algo muda completamente. Quando você desaparece, quando você deixa de procurar, quando você não dá mais acesso, o traidor começa a sentir uma ausência diferente. Não é mais a ausência de um relacionamento, é a ausência de uma pessoa que ele tinha certeza que estaria ali. E quando essa certeza cai, bate um desconforto que ele não esperava sentir. É nessa hora que ele começa a se perguntar coisas que antes não perguntava. Será que eu perdi alguém de verdade? Será que eu destruí algo que não volta? Por que eu fiz isso? E o mais forte, por que eu não consigo mais mexer na vida dela como antes? O traidor não sente só saudade, ele sente perda de controle. E isso mexe profundamente com quem trai, porque traição também é ego. É a vontade de ter sem cuidar, de receber sem honrar, de manter alguém preso enquanto busca outra emoção. Só que quando você se solta, quando você se liberta, a pessoa começa a sentir a consequência real. Ela ficou com a culpa e você ficou com o futuro. E não é que o traidor vai assumir isso abertamente. Às vezes ele vai disfarçar. Vai até postar mais, vai aparecer mais feliz do que nunca, vai tentar provar algo, mas isso é reação, é desespero disfarçado de felicidade, porque no fundo ele percebe que perdeu alguém que tinha valor, e isso dá uma raiva silenciosa dentro dele. E tem mais, quando você começa a melhorar, quando você começa a se cuidar, quando você evolui, quando você fica mais forte, isso vira um espelho que o traidor não quer encarar. Porque ele percebe que você estava sofrendo, mas não estava acabado. Você estava ferido, mas não era fraco. E isso quebra a narrativa que ele criou para não se sentir o vilão. É nesse momento que muitos traidores tentam voltar. Não porque mudaram, não porque se arrependeram de verdade, mas porque sentiram o golpe do seu crescimento, sentiram o golpe da sua ausência, sentiram o golpe de perceber que você pode ser feliz sem eles. E para um ego orgulhoso, isso é insuportável. Então, se hoje você está travado, achando que o outro venceu, eu preciso te dizer com firmeza e cuidado: a sua virada é o começo do vazio dele. A sua cura é o começo do castigo invisível. Porque quando você segue em frente com verdade, você deixa de ser refém. E o traidor perde um controle. E isso é libertador para você entender. Você não precisa provar nada, não precisa se vingar, não precisa tentar fazer o outro sentir dor. A vida faz isso sozinha quando você se levanta. O seu silêncio, a sua melhora, a sua paz. Isso fala alto. E o traidor, quando percebe que te perdeu de verdade, sente um vazio que nem 1000 distrações conseguem tapar.
E quando você segue em frente de verdade, acontece algo que poucos percebem, mas que machuca muito quem traiu. Começa uma humilhação silenciosa. Não é humilhação pública, ninguém vai apontar na rua, ninguém vai rir na cara. É pior. É aquela humilhação interna, onde a pessoa percebe que o que ela fez não foi esperteza, foi fraqueza. E isso derruba o ego por dentro. Porque o traidor gosta de se enxergar como alguém no controle, alguém forte, alguém que sabe viver. Ele monta essa imagem, sustenta essa postura, se convence disso. Só que quando você se levanta, quando você melhora, quando você para de implorar e começa a se reconstruir, essa imagem começa a desmoronar. É como se ele pensasse: eu achei que ia quebrar essa pessoa para sempre, e ela está ficando melhor sem mim. E isso dói muito, porque o ego do traidor não suporta perder a influência. Ele não suporta perceber que você não dependia dele. Você apenas amava. E agora que você soltou, ele se sente menor. E a verdade é que muita traição acontece por ego, por vaidade, por sensação de superioridade, pela vontade de sentir poder. E quando esse poder some, sobra o quê? Sobra só a pessoa e as próprias decisões. Sobra o peso de ter destruído alguém leal. Sobra o arrependimento escondido, aquele que não vira pedido de desculpa, mas vira amargura. E é aqui que muita gente se engana. O traidor não sofre de amor primeiro, ele sofre de orgulho ferido, ele sofre por perceber que perdeu uma pessoa boa, e isso revela o quanto ele foi pequeno. Sofre porque a sua vida melhora e a dele continua confusa. Sofre porque a sua força expõe a fraqueza dele. E sabe o que acontece quando alguém vira refém do próprio ego? Começa a fazer coisas sem sentido só para não aceitar que errou. Às vezes tenta te provocar, tenta te atingir, tenta aparecer, tenta competir, tenta te olhar como se não ligasse. Mas no fundo está desesperado para ter qualquer reação sua, porque ainda quer se sentir importante. Só que quanto mais ele tenta provar, mais ele se humilha internamente, porque a vida vira uma disputa imaginária. Ele não está vivendo. Está tentando vencer uma narrativa, está tentando convencer os outros e principalmente a si mesmo de que fez a escolha certa. Mas quando a pessoa precisa se convencer o tempo todo, é porque não está convencida. E aí vem aquela parte cruel. O ego do traidor vira uma prisão. Ele não consegue pedir perdão de verdade, porque o orgulho não deixa. Ele não consegue admitir culpa, porque isso seria reconhecer que foi fraco. Ele não consegue ser sincero, porque isso desmontaria a máscara. Então ele vive preso num personagem, e personagem nenhum é feliz por muito tempo. Enquanto isso, você vai entendendo que a sua liberdade começa quando você para de querer que ele reconheça seu valor. Porque o reconhecimento dele não cura você. O arrependimento dele não te devolve o tempo. O que te cura é ver com clareza quem você é e seguir com dignidade sem mendigar o básico. Então guarda isso no coração. O traidor pode parecer forte por fora, mas por dentro vira refém do próprio ego. Ele sofre com a própria imagem, com a própria culpa, com a própria necessidade de provar algo. E quando você segue em frente, sem olhar para trás, você não só se salva, você mostra, sem dizer uma palavra, que quem perdeu de verdade não foi você. E no fim das contas, depois de toda essa fase de teatro, de distração, de orgulho e de fuga, chega um momento inevitável. Um momento em que a vida fica mais quieta. As emoções diminuem, a rotina volta, as novidades perdem a graça. E a pessoa finalmente fica sozinha com a própria história. É aí que o traidor entende o que fez, não com palavras bonitas, mas com um peso real no peito. Porque é fácil se sentir vitorioso enquanto tudo está novo, enquanto existe atenção, enquanto existe barulho ao redor. Mas quando o tempo passa, a verdade aparece. E a verdade costuma ser dura.
Ele não perdeu uma pessoa qualquer. Ele perdeu alguém que tinha entrega, que tinha lealdade, que tinha presença. Perdeu alguém que ficou de verdade. E isso hoje é raro. E sabe o que mais dói? Não é só perder você. É perceber que ninguém mais faz por ele o que você fazia. Ninguém mais tem a paciência que você teve. Ninguém mais se importou como você se importava. E é nesse ponto que ele começa a sentir uma falta diferente. Uma falta que não dá para preencher com outra pessoa, porque não é carência de companhia, é arrependimento. E a pessoa começa a lembrar dos detalhes, das conversas, das risadas, dos momentos simples, da confiança que você dava. E quanto mais ela lembra, mais ela percebe que jogou fora uma coisa valiosa por algo passageiro. Não porque o novo era melhor, mas porque era mais fácil, era mais imediato, era mais vazio. E existe uma parte que quase ninguém fala. Quando o traidor se dá conta disso, ele tenta voltar no tempo na cabeça. Ele começa a imaginar como teria sido se tivesse escolhido diferente, se tivesse segurado o que tinha, se tivesse valorizado. Só que a vida não volta, e a consciência dele sabe disso. Por isso, o vazio fica ainda maior. É nessa fase que muitos começam a sentir uma tristeza estranha, uma sensação de nada me completa. E aí eles tentam de tudo. Mudam de relacionamento, mudam de rotina, mudam de estilo de vida, mas continuam insatisfeitos, porque não é o mundo que está errado, é o que está quebrado dentro deles. E enquanto isso, você vai percebendo uma coisa muito importante. Você não precisava ser perfeito. Você só precisava ser verdadeiro. E foi exatamente isso que fez a sua presença ter peso. Foi exatamente isso que fez a sua ausência doer. O traidor não sente falta só do que você era. Ele sente falta de como ele se sentia sendo amado por alguém como você. Só que aí vem a parte mais dolorosa para ele. Quando ele tenta voltar, quando ele tenta se aproximar, quando ele tenta reaparecer, ele percebe que você mudou, que você não é mais a mesma pessoa que aceitava pouco, que você não está mais disponível para migalhas. E isso destrói a última esperança de controle que ele tinha. E aqui eu quero te dizer algo com firmeza, como alguém que quer te ver bem. Se um dia essa pessoa voltar, não confunda arrependimento com transformação. Às vezes ela volta porque se sentiu sozinha. Às vezes volta porque percebeu que perdeu uma pessoa rara. Mas voltar não significa que ela virou alguém diferente. O que muda a pessoa é consciência e atitude, não saudade momentânea. Então o final que dói é esse. Eles percebem tarde demais. Quando a sua ausência vira definitiva, quando sua vida começa a florescer, quando você recupera sua paz, o traidor entende que perdeu algo que não se compra, não se substitui e não se encontra fácil. E enquanto ele fica preso nesse vazio, você tem a chance de construir uma nova história, com força, com dignidade e com uma felicidade que não depende de ninguém para existir. E depois de tudo isso, eu quero que você entenda uma coisa com clareza, porque talvez ninguém tenha te dito desse jeito. Você não foi traído porque faltou valor em você. Você foi traído porque sobrou fraqueza no outro. Quem te feriu pode até ter tentado seguir em frente, pode até ter fingido que está bem, mas por dentro esse vazio cresce, porque a verdade é uma só. Ninguém constrói felicidade em cima de culpa, mentira e destruição. E enquanto essa pessoa luta com o próprio caos, você tem algo muito mais poderoso nas mãos, a chance de se reconstruir do jeito certo. E eu sei que dói. Eu sei que tem dias que parece que você está carregando um peso que não deveria ser seu. Mas olha para mim aqui. Você está vivo, você está ouvindo isso agora, e isso significa que ainda existe um futuro te esperando. Um futuro onde você não precisa implorar por amor, nem aceitar migalhas, nem se diminuir para caber no coração errado. O que aconteceu não foi o fim da sua história, foi só a parte que te acordou. E quando você decide parar de olhar para quem te feriu e começa a cuidar de você, a vida muda.
porque o seu valor não depende da escolha de ninguém. O seu valor já existe. Agora, eu quero que você faça uma coisa por você, tá? Comenta aqui embaixo essa frase: eu não perdi nada. Eu me livrei do que não me merecia. Escreve isso como um compromisso com a sua virada. E se esse vídeo falou com você em algum nível, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você vai aprender a se fortalecer de verdade. E para você não parar por aqui, assiste agora o vídeo que está aparecendo no card, porque ele é a continuação perfeita para sua cura. E também dá uma olhada no conteúdo que eu deixei nos comentários fixados. Tem algo ali que pode te ajudar muito. Você vai dar a volta por cima, e dessa vez, de um jeito que ninguém nunca mais te derruba. Obrigado por assistir.